Vamos lá, pessoal. Antes, aquele pedido sempre importante para você deixar o like. É só clicar aí no joinha, você vai curtir o vídeo. Você que ainda não é inscrito aqui na Samuca TV, faça a inscrição. Na sequência, ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Vamos juntos com as quentes do dia. O Felipe Magalhães falou aqui, ó, precisa de um zagueiro canhoto. Quando o Jonathan e Fabrício jogam por ali, é um desastre. Não acho que seja um desastre. Mas a boa notícia de hoje é que Lucas Vidalba, inclusive já tem matéria na Central da Toca, foi liberado, tá? Vidalba já voltou a treinar 100% aí, integrado ao grupo, em condições. E assim, não vou dizer para já ser titular contra o Botafogo, né? Até porque ele voltou a treinar na terça, né? De forma integral, e o jogo já é quinta, então é muito pouco tempo. Mas vocês pensam no Vidalba titular desse time ou acham que o Jonathan Jesus mostrou o credencia a uma briga 50-50 aí pela titularidade? Não, eu acho que o Vidalba, até por uma questão natural, retorna à titularidade. Ele não perdeu a titularidade por questão técnica, né? Ele perdeu a titularidade por uma lesão, uma fatalidade, que todo atleta está sujeito dentro do esporte. E acho que faz diferença essa questão de você ter um zagueiro canhoto, principalmente para uma equipe que se dispõe a construir desde a defesa. Um outro ponto para mim é a questão defensiva. O Jonathan ainda acho que vai evoluir com relação a isso, mas acho que o Vidalba, em alguns momentos, ele tem a leitura muito perfeita, né? Se ele saiu ali, se ele quebrou a linha para poder marcar o adversário, ele não conseguiu roubar a bola, ele não abdica de fazer a falta. Foi o que o Jonathan acabou fazendo no lance do segundo gol. E acho que isso é básico do futebol. A partir do momento que você sai, você quebra a linha para poder... O pessoal usa muito o termo, né? A partir do momento que o zagueiro sai para caçar, ele precisa definir. Se você não conseguiu roubar a bola, você tem que fazer a falta. O cara estava de frente para o gol, poderia tomar o cartão? Poderia, mas melhor você tomar o cartão do que tomar o gol. E aí você passa a lidar com essa situação. Então acho que o Vidalba, estando 100% num primeiro momento, ele vai sim retornar à titularidade e acho que vai ser importante para o Cruzeiro ter um atleta como o Lucas Vidalba, não só pelo fato de ser um zagueiro canhoto, mas também pelo aspecto defensivo. Eu até penso que o Jonathan Jesus em 2026 tem mais condições de se colocar com uma boa opção na zaga do que no ano de 2025. Mas o Vidalba ainda está à frente, ainda é um titular e ele condiciona todo o sistema, né? O Pedro falou bem sobre essas questões, e aí, até puxando para o Kaique, por exemplo, que é o lateral esquerdo, que atua ao lado do zagueiro pela esquerda. Eu acho que o Vidalba, por vezes, trouxe muita segurança ao Kaique, né? Uma tranquilidade para que o Kaique viesse a ocupar espaços, viesse a se impor nos duelos, até mesmo em alguns momentos a se soltar ofensivamente. O Kaique sofreu demais no segundo tempo contra o Atlético Mineiro, tem um ponto de desgaste físico, mas eu acho que entra também essa questão de um entrosamento maior do Kaique com o Lucas Vidalba do que, por exemplo, com o Jonathan Jesus. E isso faz muita diferença para uma equipe, ainda mais nessa ideia de continuidade que o Tite tem, impondo uma variação ou outra. Então, o Vidalba, ele complementa muito bem o Fabrício, complementa o Kaique, ajuda a potencializar esse sistema defensivo. É um cara que a gente sabe que é ótimo em termos de posicionamento, que tem força nos duelos, que tem uma maldade para um zagueiro que eu considero positiva. Eu não estou falando maldade de deslealdade, eu falo a maldade que se precisa ter no jogo, né? De você chegar das junto, ruas. É isso, é necessário, é bom que o Cruzeiro tenha um zagueiro desse perfil, né? Então, o retorno do Vidalba é uma grande notícia. Acho que contra o Botafogo fica difícil imaginar titularidade, mas daqui a um tempinho, com ele mais condicionado, de maneira muito natural, ele volta a ser um titular dessa equipe. E só para fechar, um cara também muito identificado com o Cruzeiro, né? Se eu não me engano, o Tite, depois do jogo contra o Tombense, ele cita até alguns caras identificados com o Cruzeiro e o nome do Vidalba é colocado. Acho que isso é legal. O Vidalba carrega muito bem o escudo do Cruzeiro sempre que está em campo. O Elcio Nunes até falou, assistir um erro de um jogador jovem como o Jonathan é aceitável, difícil foi ver o Fabrício perder para o Dudu. De fato, quando a gente se quiser escolher um zagueiro para criticar no Clássico, eu acho que o Fabrício teve até mais motivos, tá? E é um excelente jogador, ninguém tem dúvida disso, né, gente? Mas precisa jogar melhor também, fez uma partida abaixo. O Emanuel de Souza falou, você não diz, eu digo, é Vidalba mais 10.
Tá voltando, Emanuel, tá voltando, tomara que ele volte bem. O Douglas Rodrigues diz que o Vidalba se destaca bastante na raça e também nos botes, que dificilmente ele erra. O Frederico já falou que o que quebra o Vidalba é a estatura. Às vezes a altura não é tudo ali, né? Porque o jogador consegue compensar isso com boa leitura, bom posicionamento. Eu achei que o Vidalba ele foi mal, por exemplo, no último jogo dele contra o Corinthians, né? Até o gol do Corinthians, que foi de mão do Memphis. Ele sai de um lance que o Vidalba perde ali no alto para o Yuri, né? E ele perde a conexão com o jogador, né? Ele não marca o Yuri, não marca a bola e ele acaba sendo batido na jogada. Mas assim, a temporada foi boa, né? E ele conseguindo muitas vezes se destacar bem nos duelos aéreos também. Acho que o Vidalba fez uma temporada para ser o titular, para voltar como titular, como vocês bem colocaram. Deixa eu ver o que mais que veio aqui. O Rangel Vinícius. Vão me desculpar, tá desculpado. Mas estava claro, Lucas Silva estava morto e o lado esquerdo sendo bombardeado a todo tempo. Técnico vai mexer e coloca o Gerson fora de ritmo de ponta. Wanderson é um bom reserva, como titular não dá. Eu acho que naquele momento do clássico ali, a mexida do Tite, ela não foi um absurdo, tá? Eu acho que colocar o Gerson na vaga do Lucas Silva ali até melhora o time. O problema é que o Gerson ainda não está muito bem integrado, o Christian por dentro não funcionou bem, talvez já estivesse ali desgastado. Eu achei que os dois laterais do Cruzeiro sentiram muito a parte física, tá? Tanto o William quanto o Kaique no segundo tempo, eles caíram muito, estavam abaixo ali, e foi um jogo intenso, foi o primeiro jogo mais intenso da temporada. Então, assim, a gente tem que entender, né, que contra o Uberlândia deu para controlar mais a parte física, estava ganhando tranquilo, então esse já foi um jogo que exigiu mais. E ali, ô Rangel, tava mais fácil achar gente para sair do que a gente para entrar, né? Tinha muito jogador ali merecendo sair naquela reta final de clássico, viu? Porque o Cruzeiro caiu demais de produção. Algumas outras novidades que o Samuel mandou para a gente aqui, tá? Sobre essa questão aí dos jogadores que participaram ou não do treinamento nesta manhã de terça-feira. O Cássio foi liberado do treino de hoje, tá? E aí deve jogar normalmente. Até o Cássio postou aí nas redes sociais uma situação pessoal, né? O tio dele, que foi um grande incentivador da carreira dele, faleceu e tudo mais. Então o Cruzeiro deve ter liberado o atleta por isso. O Cássio que vai seguir fazendo o tratamento e jogando com aquela luva especial, né? Já que ele teve a ruptura dos ligamentos lá do dedo, mas vai seguir jogando normalmente, tá, gente? A liberação do treino de hoje foi uma questão por razões de força maior, né? E aí não vai impactar em nada para a sequência de temporada, ele vai seguir sendo um jogador útil e titular do gol do Cruzeiro. Outra novidade, Matheus Henrique trabalhou um pouco mais com o grupo, tá? Ele está evoluindo aí no tempo de treino com o grupo, ainda não trabalhou 100%, não está totalmente liberado, mas já fez mais minutos com o treino geral do grupo do que tinha sido ontem, então está evoluindo bem. E no caso do Sinisterra, ele fez a primeira parte do treino com o grupo e segue aquele cronograma individualizado ali, uma espécie de pré-temporada que o Cruzeiro está fazendo com esse atleta. Eu queria saber de vocês até que ponto, o Matheus Henrique, a gente já falou um pouquinho aqui, né, que debateu bastante de volantes. Sinisterra, até que ponto esse cara pode ser determinante na nossa temporada? Vocês confiam que ele pode 100% ser o titular ali da ponta esquerda? 100% eu acho que ele vai ser o titular. 100% ele já demonstrou uma capacidade técnica acima dos demais em cenários competitivos mais difíceis. O ponto é, conseguiremos ter o Sinisterra 100%? Acho que esse é o asterisco que vai ter sempre em cima da análise a respeito do Sinisterra. Então, o Cruzeiro está fazendo um cronograma especial justamente por isso, porque quer ter o atleta 100%. A gente já viu o Cruzeiro, por exemplo, fazer um cronograma parecido com o próprio Japa, né, que vinha sofrendo com bastantes lesões, até mesmo em treinamento. O Japa nem chegava a jogar, se lesionava durante o período de treinos e agora parece estar conseguindo ter uma constância física maior, né? Então, que assim seja com o Sinisterra, porque a gente viu, né, ele atuando, o pouco que ele atuou, a capacidade técnica do atleta, né, o recurso, o repertório que ele tem para gerar passe, para gerar finalização, para às vezes conseguir um drible. Então, eu estou na expectativa aí de que ele consiga ficar 100%, porque 100% é um atleta que, para mim, agrega muito tecnicamente e tem potencial aí para ser uma das referências técnicas do time.
100% Sinisterra é titular e dos melhores pontas do país, se não o melhor. O torcedor cruzeirense precisa torcer bastante para que o Sinisterra volte bem. Que bom que o clube está tendo esse carinho especial. E se está tendo esse carinho especial com ele, essa tensão é um pouco mais concisa, é porque sabe da importância dele, né? O Sinisterra está muito à frente tecnicamente de todos os pontas que o Cruzeiro tem à disposição. E olha que o Cruzeiro tem bons pontas, mas o Sinisterra é muito, mas muito diferente. Aí olhando para aquilo que o Tite tanto gosta, né, de explorar o jogo dos pontas, de ter eles bem próximos à área, eu acho que o Sinisterra pode agregar demais. Estou ansioso para que ele volte o quanto antes, mas precisa voltar aí dentro das devidas condições. A gente não quer um Sinisterra com uma garantia por 2, 3 jogos. A gente quer ele para uma toda temporada e é um desafio imenso do departamento médico do Cruzeiro, um dos maiores, né? Mas confio em toda a estrutura, em todas as pessoas que estão lá dentro, porque já mostraram em momentos delicados com atletas que, poxa, a gente nem sabia se conseguiriam retomar a carreira. O próprio caso do William, né? Já mostraram sucesso. Então, tomara que o Sinisterra seja um caso ainda mais de sucesso. E, poxa, se esse cara volta 100%, é papo do Cruzeiro ter aí um dos melhores quartetos ofensivos do país. Na verdade, já tem, mas de disputar realmente de frente, né? Com o Flamengo, acho que ficando até um pouquinho à frente do Palmeiras, porque ele agrega imensamente, é acima da média. E o Adriano Caetano falou 12 milhões no prato está ok. Ele não vai evoluir tanto assim no banco e quando entrar ainda vai ser em time reserva. Eu teria batido o pé para pelo menos 15, já que o Wesley foi 25, titular do melhor time do Brasil. Tá, sobre Cauã Prats, a informação é que o Cruzeiro acerta aí os últimos detalhes para a negociação do atleta com o Borussia Dortmund. O valor seria de 12 milhões de euros, tá? E um valor que inclui parte fixa e também alguns bônus, tá? O valor total seria de 12 milhões de euros. E o Samuel explicou que deve existir uma cláusula de mais-valia. O que é a mais-valia? É digamos assim, a partir do momento que o jogador for vendido, se ele for revendido pelo Borussia Dortmund por um valor superior a esses 12 milhões de euros, o Cruzeiro pega um percentual do lucro. Tentando explicar de uma maneira assim, se o Borussia vende ele por 30 e comprou por 12, aí o Cruzeiro não tem um percentual de 30, tem um percentual de 18, que seria 30 menos os 12 gastos originalmente na compra. Só para tentar desenhar assim, qual que é a lógica da mais-valia. Eu queria saber de vocês sobre essa situação de Cauã Prats. Vocês acham que é uma venda boa, regular, ruim, o momento adequado, tentariam manter o jogador ou não? Enfim, como que vocês avaliaram aí essa notícia que saiu na noite de ontem? Sinceramente, me parece um pouco de precipitação do Cruzeiro. É um atleta de qualidade, é um atleta que ainda precisa de minutos, a gente sabe que isso importa numa venda, mas é um atleta que está sendo vendido agora e que só vai embora em agosto, né? Então, por que o Cruzeiro não poderia trabalhar mais esse atleta? Porque ele vai jogar, até agosto ele vai jogar mais. A gente tem algumas competições aí para disputar, não dá para jogar com o Kaique em todos os confrontos, até porque o atleta vai acabar se lesionando, então vai existir ali em algum momento esse revezamento entre os dois, e esse revezamento pode ser positivo para que o atleta consiga aí se valorizar ainda mais. Para o Cauã Moraes, é um excelente negócio. Ir para a Bundesliga, que é uma liga muito boa, equilibrada no sentido de desenvolvimento técnico, tático. O Borussia é uma porta de entrada das melhores para o futebol europeu, porque é uma equipe considerada, não, é uma equipe grande no cenário do futebol alemão, é uma equipe que disputa a Liga dos Campeões com uma frequência absurda, né? Quase todo ano ou todo ano está na Liga dos Campeões, então ele vai estar exposto, ele vai poder ser trabalhado dentro da sua versatilidade, que é ali um jogador que pode jogar como zagueiro, pode jogar também como lateral esquerdo. Acho que o Cruzeiro poderia ter aguardado um pouco mais. Claro que pode existir vontade do atleta, mas eu até vi vocês no Loucos ontem, o Caramujo e o Samuca falando que assim, tem uma sensação de que nunca existiu, ou que pode não ter existido ali dentro do staff dele, uma pressão, né, para que ele saísse, e é um jogador que eu acho que o Cruzeiro conseguiria
talvez em um valor um pouco melhor pro longo prazo. Agora, acho que provavelmente a negociação ela vai ser selada dessa forma, torcer para que ele tenha uma valorização no futebol europeu, para que a gente possa lucrar através dessa questão do mais-valia, mas, sinceramente, me pareceu uma ação um tanto quanto precipitada da diretoria. E aí a gente vai precisar de saber se em algum momento o Cruzeiro tem essa necessidade mesmo de estar vendendo agora pelos investimentos feitos, e aí o Cruzeiro precisa de fazer um movimento de recuperar um pouco desse dinheiro, mas eu confesso que eu imaginava o Cruzeiro fazendo uma venda melhor. E até vejo muita gente falando, mas já pensaram que o jogador poderia querer sair? Cara, se o jogador quiser sair, o Cruzeiro tem ainda o direito de fazer aquilo que até vocês comentaram lá no Loucos também. Beleza, você quer sair, a proposta não agrada o Cruzeiro, você vai fazer birra, você vai fazer bico, você volta para o Sub-20. Você volta para o Sub-20 e aí você involuntariamente vai estar se desvalorizando. Então o seu staff também não vai querer isso. Então acho que, para mim, foi uma negociação precipitada do Cruzeiro. Acho que o Cruzeiro poderia ter pensado melhor, trabalhado com mais paciência para, quem sabe, até ganhar um valor um pouco maior. O momento em que essa venda ocorreu me faz achar que foi irregular. Eu não consigo taxar como boa, por mais que o valor seja significativo. Mas o Cruzeiro tinha margem para esperar um pouco mais, né? Eu até falei há algumas semanas que eu tinha a sensação de que a cada jogo que o Cauã Prats fazia, ele se valorizava mais. Ele terminava a partida tendo um valor de mercado mais acentuado, valendo mais milhões de euros. E até agosto teria tempo para isso, né? Até olhando o que tem no calendário do Cruzeiro, eu me lembro que na reta final da temporada passada, a gente até chegou a ver, principalmente no Campeonato Brasileiro, com uma certa constância, o Kaique saindo, entrando no Cauã Prats, porque existe um desgaste, e o Kaique até mostrou esse desgaste por agora. Então, esse movimento poderia seguir acontecendo, né? Fora que em outras oportunidades o Cauã poderia ser titular, e aí não só em um Campeonato Mineiro, quem sabe até em uma Copa Libertadores da América, que é a principal competição do continente. O Cruzeiro poderia ter usado mais essa questão do calendário a seu favor, de pensar que o Cauã até agosto vai ter mais jogos com a camisa do Cruzeiro, jogos que vão exigir mais dele, que naturalmente vão colocar o Cauã mais em evidência. Uma pena que tenha existido essa pressa, aí se fala talvez do jogador ter batido o pé, mas concordo com o Pedro, não penso que o Cruzeiro deveria ceder, e se cedeu, se ocorreu isso, está errado. O clube tem que se impor, né, seja com qualquer atleta, por mais que seja um atleta jovem, que sempre tenha respeitado o Cruzeiro, mas, poxa, o Cruzeiro é prioridade, né? E, enfim, para o Cauã, claro, desejo muita sorte, tomara que consiga fazer mais bons jogos pelo Cruzeiro, mas eu tenho uma tendência de achar que a gente vai ficar ainda mais frustrado com essa negociação até agosto, porque o Cauã tende a seguir tendo alguns minutos consideráveis e se valorizando ainda mais. Mas agora, com essa venda aí praticamente sacramentada, não tem o que fazer. E essa questão da mais-valia, assim, ok, mas é sempre mais interessante você lutar para manter de fato um percentual, e um percentual considerável, do que partir para esse caminho de mais-valia, né? Então, acho que o Cruzeiro não conseguiu valorizar o Cauã dentro dessa negociação, valorizar todo o processo de formação que teve com o atleta, né? Não é sempre que surge um Cauã Prats, não. E o Cruzeiro poderia ter tratado essa oportunidade com mais seriedade, digamos assim. Eu acho que essa negociação, que deve ser oficializada em breve, ela só reforça que o Cruzeiro é um péssimo negociador, porque na hora de comprar, todo mundo faz o que quer com o Cruzeiro, pede valores exorbitantes e o Cruzeiro se vê obrigado a pagar. E na hora do Cruzeiro negociar um atleta, e o que mais me incomoda é até a torcida entra numa de depreciar o atleta. Ah, não, mas o Caio Jorge não vale 50 milhões de euros. Quem disse que não vale? O cara é artilheiro do Brasileiro, da Copa do Brasil, não vale 50. O mercado não avalia assim. Quem faz o mercado são os clubes, gente, tá? O Neymar não valia 222 milhões de euros. Vale até o momento que alguém quis pagar. O Cauã Prats, eu não acho que ele valha
12 milhões de euros. Eu acho que ele pode valer muito mais. E aí, como os meninos pontuaram muito bem, é uma questão de ter muita pressa. O Cruzeiro parece que ele é um time extremamente afobado no mercado. A hora que ele vê uma proposta, ele precisa acertar, ele precisa fechar tudo da melhor forma possível, do jeito mais rápido, o jogador tem que ficar feliz, recuperando, inclusive, uma negociação da virada de ano, o empréstimo do Gabriel para o Santos. Ele foi bom para o Santos, ele foi bom para o Gabriel, ele só não foi bom para o Cruzeiro. O Cruzeiro está pagando um valor absurdo, mais de R$1 milhão por mês para o atleta, para ele defender outro clube, né? Ainda que ele não vá jogar diretamente contra o Cruzeiro, ele vai estar defendendo outra camisa, e o Cruzeiro pagando boa parte dos vencimentos dele, que poderiam estar sendo empregados na contratação ou na manutenção de algum outro atleta, tá? Então, acho que essa negociação do Cauã Prats é mais um momento que o Cruzeiro é muito apressado no mercado. O apressado normalmente come cru, né? É o que diz o ditado. E o Cruzeiro, ele age de uma forma muito, eu diria, às vezes ingênua no mercado, em que ele coloca que o jogador dele sempre vale pouco e o jogador dos outros sempre vale muito. Por essa ótica, a gente repatriou um jogador que estava mal na Rússia, e a gente pagou 27 milhões de euros nele. Não, o Gerson estava mal. Ele estava mal na Rússia, sim. Ele não era titular do Zenit. Teve questão física? Teve, mas ele não era um jogador que estava bem. E o Cruzeiro pagou pelo Gerson um valor superior ao que o Zenit tinha pago num jogador experiente 6 meses depois. Ou seja, a lógica indicava que o Gerson perdeu o valor de mercado. O Cruzeiro pagou ainda mais. E agora, no caso do Cauã Prats, é simplesmente injustificável você vender um jogador que você só vai entregar daqui a 6 meses, né? Daqui a 7 meses, no caso, em agosto, quando ele completa 18 anos, por que vender agora? Não tem nenhum motivo para vender agora. Nem a lógica do fluxo de caixa, porque eu duvido muito que o Borussia esteja comprando o jogador agora, só vai receber em agosto e vai pagar agora. Não vai pagar agora. Só vai pagar em agosto, quando a transferência for de fato concretizada, até por questões de fair play financeiro, gente, tá? Que lá na Europa existe e é um negócio muito sério. Então o clube não vai estar gastando dinheiro agora. O Cruzeiro, ele está simplesmente se comprometendo a entregar um jogador no meio do ano por um valor que, como o Caio colocou bem, eu acho que o Cruzeiro vai, daqui a 6 meses, achar esse valor ainda menor do que a gente acha hoje. Ah, mas e se ele perder rendimento? Ah, mas e se ele machucar? Isso vale para todo jogador de futebol. Todo jogador de futebol cai de rendimento, todo jogador de futebol pode machucar, mas todo jogador de futebol também pode evoluir. E essa é a tendência natural de um jovem como o Prats. Então, quando a gente vê um Vitor Reis sendo vendido por 35 milhões de euros, depois de 22 jogos como profissional, e a gente vende o Cauã Prats por 12, depois de 15 jogos como profissional, sabendo que ele vai jogar no mínimo 10 partidas nesse semestre aí, é por isso que o Cruzeiro não consegue arrecadar bem com vendas, porque o Cruzeiro tem pressa. O Cruzeiro, em tese, ele não precisa vender, mas ele age como um clube desesperado no mercado. Já melhorou, né? Antes a gente vendia por 3, agora a gente está vendendo por 12. Já é uma evolução, mas eu esperava que o Cruzeiro desse um salto um pouco mais ousado, tá? E fiquei bem decepcionado com essa venda. Acho que é um valor ruim, é um timing errado, e no final das contas o Cruzeiro provavelmente vai se arrepender muito em breve de ter aceitado uma proposta tão baixa. E a questão de não manter um percentual também, eu acho que é outra derrota do Cruzeiro na mesa de negociação. Essa mais-valia aí, gente, isso é muito pouco, tá? Se o Borussia vender ele por 30, que eu citei um valor, assim, totalmente aleatório, tá? Você desconta 30, tal, pela mais-valia, mais 18, o Cruzeiro pode pegar mais 1, 2 milhões de euros na história, né? Para o jogador que é muito pouco, tá? Zagueiro, lembrando, Cauã Prats, ele não é lateral, ele é zagueiro e lateral. Um jogador que faz 2 funções muito bem, rápido, jovem, o cara histórico de seleção de base, ele tem todos os indícios para ser um cara de um grande futuro, para ser talvez um defensor geracional, jogador de seleção brasileira por muitos anos. E o Cruzeiro, ele mesmo desvaloriza seus ativos, tá? Então, assim, pergunta para o Adilson, pergunta para quem trabalhou com esse menino, todo mundo tem uma avaliação que ele é muito acima da média. Com 15 anos ele já jogava no sub-20, com 16 ele jogava no profissional. E o Cruzeiro tendo essa pressa para vender, eu não entendo, não vou entender, desabafei à toa, mas vamos embora. 12 milhões de euros para o Borussia Dortmund, e a gente está falando aqui de um garoto, né, o Cauã Prats, lateral esquerdo, de apenas 17 anos, né? Então, Capitão, é um bom valor, 12 milhões de euros para um jogador que jogou algumas partidas.
é um bom valor. O Cauã tem possibilidade de passar a valer 20? Tem. Ele tem possibilidade de passar a valer 20, 25. De alguma forma, existe uma expectativa em cima dele. Mas ele tem a possibilidade também de ter uma sequência e não engrenar? Também tem. Então, o futebol é muito dinâmico. E mais do que isso, hoje o Cruzeiro tem o Kaique, que é um lateral jovem, é um lateral seguro no sentido de jogar muitos jogos também, de ter poucos problemas de lesão. E além disso, como nós comentamos na jornada, nós 3 estávamos na jornada, Cruzeiro tem formado laterais esquerdos de uma forma peculiar, né? Cruzeiro tem o Kaique, tem o Cauã, agora 2 garotos na base já dando alguns sinais, né? Não podemos falar que o Willian da base, o Gustavinho vão chegar no profissional, vão conseguir jogar. É diferente a sub-20 do profissional. Mas deram bons sinais na Copa São Paulo. Então, acho que o Cruzeiro, além do valor, além de ter o Kaique, ele acredita na sua formação e sabe que ele tem garotos ali. E com a saída do Cauã, provavelmente um dos dois, e o Willian que jogou mais, provavelmente já deve ser integrado ao profissional. Isso aqui não é informação, é um palpite. Então, além você ter um titular, você tem garotos da base que podem ser uma solução. Obviamente que eles precisam ser testados. Eu passaria no cobre, tá? Eu venderia. Honestamente, falando sério. Por todo... Gente, 12 milhões de euros, um garoto de 17 anos, lateral esquerdo. É uma venda com a cláusula de mais-valia, né? Ou seja, se ele for vendido por um valor maior a outro clube, provavelmente da Europa, o Cruzeiro tem um percentual. Cara, pra mim seria uma excelente venda. Tá falado, pessoal? Um abraço, até a próxima. Vamos que vamos! Valeu demais por acompanhar mais um Giro de Notícias do Cruzeiro. Se você gostou das informações, já deixa aquele like, se inscreve no canal e ative o sininho para ficar por dentro de tudo que rola na Toca da Raposa. Aqui você sempre recebe notícias com clareza, responsabilidade e muito respeito pela Nação Azul. O nosso compromisso é manter atualizado todos os dias, com fatos, informações e paixão pelo Cruzeiro. Tamo junto demais, a gente se vê no próximo vídeo e forte abraço!